Bem-vindos a mais um episódio do podcast Encontros de Impacto. Hoje é um prazer receber uma artista que une música, educação e criatividade em um projeto lindo e transformador. Nossa convidada é Ana Venerando, percussionista, educadora musical e criadora do Musicarte Kids. Agora, no Rio de Janeiro, ela continua espalhando seu talento em eventos infantis, feiras de sustentabilidade e apresentações ao ar livre. Seja bem-vinda, Ana. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom dia, obrigado pelo convite, Gabriela. Bom dia a todos aí da Brada. E para mim é uma satisfação enorme, né, estar aqui para falar do meu projeto, para falar de educação, que é o meu talento, né, como você falou. Então, a minha trajetória começou alguns anos atrás, lá em Recife, estudante de música. Eu fiz o curso de bateria e percussão na escola João Pernambuco, a Escola de Artes. E assim, a pretensão não era trabalhar com música, né? Ficava sempre em segundo plano. Então, eu segui todos o padrão que todo mundo faz quando termina e fui buscar logo uma renda. Então, eu deixei o meu talento e a minha paixão em segundo plano e fui atrás da renda, porque para precisar, inclusive, pagar os meus cursos, comprar instrumento musical, que era o que eu gostava de fazer. Então, no princípio, na minha formação profissional, a música era um hobby, um lazer. Esse insight mesmo de poder pagar, viver de música, pagar minhas contas, demorou um pouco. Então, inclusive, hoje em dia, nas minhas palestras, nas minhas abordagens, eu sempre falo para as pessoas assim, gente, é muito importante. Eu acho que por isso também eu fui para a educação, né? Uma das coisas é essa, porque lá atrás, quando a gente está na escola, quando a gente começa a estudar e termina normalmente o segundo grau, que é o ensino médio, a gente não tem uma preparação. A preparação que a gente tem é o seguinte: eu acredito muito na tríade, né, do sucesso, que é talento, paixão e renda. Só que nas condições que a gente vive no nosso país, e dependendo de cada realidade, a gente não tem tempo para descobrir nosso talento, fazer dele nossa paixão. A gente pula essas etapas e vai direto para a renda, porque é o que a gente precisa, não é? O que a gente acredita que precisa, o que fizeram a gente acreditar que precisa. Então, isso demorou. Eu segui também esse processo. Eu pulei essas duas etapas e fui direto em trabalhos convencionais. Fui vendedora, designer, fui fazendo de tudo que ia me aparecendo e me qualificando naquilo ali. E a música é em segundo plano. Apesar de eu ir me qualificando, eu ia me especializando muito mais nas coisas que eu fazia por lazer, que era a música. E os trabalhos eu ia só para ter renda, só para poder pagar o aluguel, para poder comprar comida. E aí, quando eu recebi um intercâmbio para morar fora do Brasil, foi que eu vi que aquilo poderia ser minha renda. Esse insight, na verdade, se deu quando eu estava morando fora. Porque todos os trabalhos que eu já tinha feito aqui de forma formal, pela carteira de trabalho, não valia nada em outro país, né? Toda aquela minha experiência não valia nada. E aí as pessoas diziam para mim: você tem um talento enorme com a música, vai tocar, vai divulgar a tua música. E aí eu comecei a fazer isso. Eu morei um tempo em Barcelona, vivi na Espanha, mas conheci a França também. Então a música era muito valorizada, a música brasileira. Então eu divulgava a nossa cultura e a partir dali eu comecei com esse contato diário, porque eu já não fazia mais outros trabalhos, eu só tocava, ia buscando lugares para tocar. Eu percebi que a música estava me educando. Aquilo era também uma coisa além de tocar um instrumento, além de fazer arte para o público. Porque no dia a dia eu comecei a ter disciplina, eu comecei a ter os movimentos de coordenação motora melhor ao tocar um instrumento, o meu, no caso, é bateria. Então, eu estou trabalhando todos os membros. Esse site veio empírico, foi sozinha, tá? Eu pensei assim, caramba, como isso está me ajudando fisicamente e psicologicamente também, porque eu era uma bagunça em relação a horários, em relação a um monte de coisa, e eu fui observando como a música estava me ajudando. Então, na minha trajetória começou, na verdade, assim, eu primeiro passei por todas essas etapas de fazer coisas triviais e formais de carteira de trabalho, e o insight mesmo veio quando estava fora do país, e quando eu voltei, eu já voltei com música arte, assim,
engateando e com muita vontade, muita gana de fazer aquilo acontecer. E com criança, o link, a conexão com criança foi porque eu sempre adorei, sempre gostei muito de trabalhar com criança, mas também não sabia. E assim, eu cuidei dos meus sobrinhos, que foi minha primeira escola na prática também, né? Na família mesmo. Eu ainda não era mãe, então eu era tia, e uma cidade também se faz de tias e sobrinhos. E ali eu comecei a ter um dote com essas crianças, porque o meu talento era música. Então eu pegava meus sobrinhos e começava a cantar, a tocar com eles, e passava o dia brincando de forma lúdica. Então esse insight também veio quando eu estava lá fora, e aí eu pensei, nossa, eu vou juntar o meu talento a uma paixão, e consecutivamente disso eu vou fazer minha renda. E assim começou a história do Musicarte. Talento, paixão e agora renda, porque eu estou vivendo do meu projeto e está sendo incrível. É isso. Olha, eu super concordo com essa sua visão, porque além de eu trabalhar como jornalista, né, enfim, toda essa parte mais acadêmica, né, eu sou bailarina, então eu trabalho hoje numa companhia de balé também, né? E aí eu entendo isso que você falou do início, né? Que você sai da escola, você precisa correr atrás da sua renda, e aqui muitas vezes a gente não tem essas oportunidades, né? Essa valorização da cultura, da arte. Então, a gente tem essa dificuldade de olhar e falar: ah, vou conseguir pelo que eu amo fazer, né? E aí a gente procura sempre outros caminhos, mas no final das contas, né? A gente sempre acaba voltando para esses lugares que a gente gosta, porque, enfim, quem é artista vai sempre querer viver da arte, Sim, e sim, eu acho sim. que isso precisa ser valorizado também, né? Isso que você falou em relação à coordenação e que estava te dando uma educação, eu acho que é muito válido, porque no final das contas não é só uma música, a gente se educa através da música também, né? A gente consegue adquirir várias habilidades e vários conhecimentos através da música, né? Então vai muito além. A gente pode usar a música para inúmeras coisas, assim como a dança, no meu caso também. Eu sinto a mesma coisa. Então Exato, é bem legal exato. essa sua visão de música, porque conversa muito com a minha, né? Em relação à dança também, que é o que eu estou acostumada a viver. Sim, até para você elaborar a coreografia, conta-se, tem uma contagem, ali já tem matemática, os passos são contados, as notas têm um tempo, tem um compasso, então tem muita matemática, tem muita história, porque quando você cria uma coreografia, ou eu quando crio um ritmo, eu trago a cultura daquele lugar, então já é um pouco de história. Tem muito a ver. Esses nichos das artes com a educação é uma ferramenta que tem um viés incrível, e eu não entendo como o nosso país tão criativo, tão cheio de gente com talento. Eu digo assim que aqui no Brasil todo mundo é artista, a gente tem esse talento. Difícil é fazer dele uma paixão e difícil é fazer dele uma renda, isso é fato. A gente está aqui falando que, ok, agora eu já vivo do meu projeto, mas eu já vivi metade da minha vida. Né? Então, seria muito interessante. Então, quando eu migrei ou quando eu conectei arte com educação, um dos meus objetivos era esse. E voltar para a primeira infância, trabalhar com o público infantil, é justamente nesse quesito de estimular mesmo, dizer, olha, pessoal, vamos lá, galerinha, vamos descobrir qual é o seu talento, acreditar nele, fazer dele sua paixão, porque quando você for trabalhar com isso, você vai ser remunerado, você vai ser reconhecido. E, independente da realidade, porque eu tive minhas vantagens, né? Eu venho de uma realidade, sou descendente indígena, mas minha família já estava estruturada. Eu tenho pais, por exemplo, hoje eu sou de uma geração que eu sou mãe solo com a minha filha, então já é outro rolê. Então, tem várias realidades, e isso também é importante para a educação saber disso. Né? Então, são vários contextos. Eu digo assim, durante a nossa conversa vão muitas coisas serem abordadas, e eu acho que sim, a educação no Brasil precisa ser reinventada, no Brasil e no mundo, inclusive, diante de tudo que está acontecendo, tecnologia, internet, smartphone, geração que já nasce com Android, né? Com o aparelho ali. Então, a gente precisa se reinventar mesmo, e eu acho que cada vez mais trazendo a arte, seja ela de qualquer segmento, música, dança, as artes cênicas, o circo, tira aquela coisa de sala de aula apática que os jovens já não querem mais e desperta um outro interesse, o da conexão com a pessoa, sabe, o do respeito. Então, são vários fatores. Então, para mim, assim, música, arte, educação, tem muito a ver.
Essa vai ser sempre minha abordagem agora. E eu espero que as coisas vão acontecendo, estão acontecendo já, né? A gente já vê que tem muita coisa mudando. Isso é Eu legal. acho que é uma mudança de mentalidade, né? E acho que o entendimento que a arte ela vai muito além da arte, né? Ela envolve vários viés, né? Educação, cultura, tudo isso vem junto com a arte. E que é um respiro que talvez seja uma forma mais interessante até às vezes de aprender para aquelas crianças que estão começando. E quem sabe ali eles acham uma paixão que vai dar inúmeras oportunidades para eles crescerem na vida, né? Então acho que tem muita coisa unida aí, e eu concordo com a sua fala 100%. Aí agora eu queria saber o seguinte: você foi para Barcelona, né? E aí lá você trabalhou com crianças imigrantes, né? E utilizou assim abordagens pedagógicas como Montessori, não sei se eu estou falando certo, e o Sim, Waldorf. que é uma italiana. Uma Montessori e E aí eu Waldorf, que queria é que uma você alemã. contasse um pouco para a gente dessas abordagens, como é que elas funcionam, o que, que são elas, para quem está ouvindo a gente e não conhece, para entender um pouco melhor também disso. Certo. Então, antes de chegar na Montessori e no Waldorf, que são metodologias centro-europeias, eu trago vocês para cá, para dentro, que foi o primeiro contato que eu tive com a pedagogia, foi ao ler Paulo Freire. Então, assim, lá no curso de música, quando eu estudava, eu não tinha pretensão de ser professora, de ser uma educadora musical. Mas chegou até mim a filosofia do oprimido, do Paulo Freire, que é um grande educador, é nosso, é brasileiro, e ele é referência no mundo inteiro. Então, antes de eu ter contato com outras metodologias, a do Paulo Freire foi a que me encantou, porque ele já nos preparava para uma educação mais livre, uma educação onde a criança é o protagonista. Então, o Paulo Freire desmistificou tudo aquilo que a gente via de sala de aula, né? De você estar ali parado e tem um mestre lá na frente e você não tem fala, só o mestre que escreve, que diz, e você está ali só reproduzindo. Quando eu li aquelas coisas, a filosofia pedagógica do Paulo Freire, eu falei, nossa, eu queria que esse cara fosse meu professor, ele é incrível. E quando eu cheguei em Barcelona com o propósito do intercâmbio musical, que eu tive contato, eu comecei a trabalhar em serviços de base. Então, eu fui cuidar de crianças, dos filhos dos espanhóis. Então, me contrataram para fazer esses serviços nas escolas. Então, eu estava lá como ouvinte. E aí eu parei numa escola que era montessoriana e uma outra escola que era a metodologia Waldorf. Eu ia acompanhar essa criança, eu estava como tutora dessa criança, e eu ficava como ouvinte. E ali eu vi, porque quando eu cheguei nessa primeira escola, que é de educação infantil, não tinha sala de aula, não tinha cadeiras. As crianças ficavam livres, não tinha assim esse primeiro, esse segundo. Quem é do primeiro não pode passar para a sala do segundo. Não tinha isso. As crianças tinham um contato, era como se a escola fosse uma comunidade. Então, gente, quem quiser saber mais sobre a metodologia montessoriana e Waldorf, pesquisem. Também eu deixo como referência o Paulo Freire, mas basicamente, resumindo, eles falam sobre uma educação mais livre e onde, por exemplo, a Montessori usa a questão do ambiente também como fator para te ajudar. O ambiente externo é um fator para a educação também. Por isso que a gente fala de várias realidades. Por isso, por exemplo, um aluno que eu tenho que vem de umas condições de classe média e outro aluno que eu tenho que é da comunidade, eles nunca vão ter o mesmo rendimento, sabe? Porque essa criança que vem talvez nem tenha comido, nem tenha se alimentado. E essa outra já vem conhecendo, tem até piano em casa. Então, todas essas realidades não cabe dentro da educação formal que é feita aqui, sabe? Que você chega e você precisa saber que são crianças que vêm de várias realidades. E eu só pude observar isso na prática, porque eu vi uma criança que vem com várias vantagens, com vários privilégios, e outra que não. E eu não posso chegar ali como uma educadora e fazer igual para os dois, porque não vai dar o mesmo rendimento. Então, essas metodologias abriram assim a minha cabeça, porque são métodos mais livres, onde qualquer adulto é responsável por uma criança na comunidade, assim como fazem os indígenas, porque também na nossa sociedade tudo é culpa da mãe. Ai, a criança não sei o quê, cadê a mãe dessa menina? Cadê a mãe desse garoto? Então, assim, até isso dessas metodologias me abriram a mente, assim, porque elas não colocavam o educador
como foco principal. O educador, à medida que ele ensina, ele está muito mais aprendendo, porque cada criança vai, né, responder de um jeito, e você vai vendo como é cada uma delas, e aquilo também é um ensinar para você, que é o que diz Paulo Freire, né? Cada educador que ele acaba aprendendo muito mais ao ensinar do que realmente apenas passar conhecimento. E aí, quando você vê as realidades distintas de cada uma delas, você vai entendendo que a sua educação, a sua metodologia que você tem que passar ali, independente de ser um professor ou no ambiente familiar ou na sociedade, tem que ser de estímulos, sabe? Tem que incentivar aquela criança a gostar de estudar, fazer com que aquilo seja um encantamento para ela. Eu falo basicamente da primeira infância, tá? Que é onde eu me especializei. Eu dou aula para crianças até 10 anos, mas assim, com Com a certeza. adolescência já é outro rolê, né? Com a adolescente já é outro rolê, já é outra fase. Mas a da primeira infância, que é basicamente essas metodologias, a Montessori, é bem voltada para a educação infantil. A Waldorf também, inclusive a Waldorf, eles separam em fases. Então, eu fui juntando todas essas influências para criar algo no Musicarte inovador, que é justamente juntar a música e a arte. E lá em Barcelona, quando eu comecei a trabalhar com essas crianças, eu fiz um voluntário com crianças imigrantes, e ali eu estava no outro país, eu não tinha um trabalho, eu não tinha recursos financeiros para comprar instrumentos e poder dar uma aula de verdade com instrumentos, né, para todas essas crianças. E também foi outro insight. Eu comecei a criar com o que eu tinha em casa. Tampinhas, eu levava as tampinhas para fazer os chocalhos, miçanga, para fazer pedrinhas dentro de garrafa PET. Então, eu levava isso para fazer junto com as crianças. Então, ali já começava o processo da minha aula, já começava o processo criativo. Eu não já levava o chocalho pronto, não, tá? Eu, junto com as tampinhas, Vocês já ensinava para montavam. ele. Eu juntava as tampinhas e dizia, hoje Sim. vamos fazer um chocalho só com as cores primárias. Então, eles já aprendiam sobre cores primárias. Então, eles catavam as tampinhas só de azul, vermelho, amarelo, o que a gente coordenasse ali. Assim começava a metodologia. Eu estava inserindo um tema, um assunto. Legal, e A com certeza elas ficavam super entretidas, né? Sim, porque a gente está ressignificando coisas, Gabriela. Então é isso. A criança gosta de. Eu chegava lá com uma colher, que eles sabem que aquela colher é de comer. E quando eu juntava duas colheres e batia assim, fazia um som. Dali a gente já trabalhava um ritmo. E aí elas se encantavam. Ai, é uma colher que toca. Tá, 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 tá. E por aí vai. A tampinha que é um lixo que você vai descartar, acaba virando chocalho. A garrafa PET, em algumas escolas que tem esse espaço da natureza dentro da própria escola, que isso é uma outra observação que eu vou fazer até o final, por mais espaços ao ar livre nas escolas para educação infantil, gente, por favor, principalmente em rede pública, que é onde a galera pena mais, mas eu já fiz alguns trabalhos e vi que aqui a galera também está incentivando a fazer uma hortinha, isso é bacana. Então, eu ia com essas crianças para o quintal, nas escolas que tinham espaço, né, de área livre, e a gente catava pedrinha, e elas contavam comigo qual a sua idade, cinco pedrinhas dentro da garrafa PET. Ali já começava um trabalho. E depois a gente fazia um som com aquilo ali, voltava para a sala. Muitas vezes eu levava apenas um instrumento, e eles compartilhavam entre eles. Então, ali eles já aprendiam sobre respeito, sobre a esperar o tempo do outro, porque cada um tem seu tempo. Cada um tem seu ritmo. Então, vamos respeitar o tempo do coleguinha, vamos respeitar o ritmo do outro, vamos ouvir. Então, a gente trabalhava a escuta. Então, eram vários benefícios, são vários os benefícios que se pode fazer numa aula de música. E aí, a construção dos instrumentos foi justamente por causa da questão da falta de dinheiro, da falta de recursos financeiros para comprar os instrumentos. Então, eu comecei a criar com eles, a produzir. E aí, qualquer coisa que possa produzir sonido, que possa produzir som, para mim pode virar um instrumento, pode virar algo para tocar. E foi isso que eu comecei a fazer Não, e com eles lá em acabou, Barcelona. independente de ter ou não esse instrumento pronto, você conseguiu fazer isso uma nova forma, né? Uma nova forma de atrair as crianças, uma nova forma de ensinar, uma nova forma de produzir um instrumento que eles podem fazer agora, daqui para frente, de repente, também em casa. Ai, quero construir com meu amiguinho, com minha Exato. família, né? Então, você vai passando um Esse, conhecimento de inúmeras coisas.
Esse é o impacto que dá, porque aquela ideia, porque esse trabalho que eu fiz na Espanha, esse tempo que eu passei em Barcelona, fiz em escolas e em famílias particular, né? A família foram vendo, foram gostando, ok. Aqui, quando eu voltei para o Brasil, pós-pandemia, na verdade eu vim embora justamente por isso também, fechou tudo, então pós-pandemia eu cheguei aqui num Brasil que a questão do trabalho estava, né, difícil, era pós-pandemia, todo mundo estava se readaptando, gente que tinha perdido o trabalho, gente que tinha perdido negócios. Então, quando eu voltei, eu já voltei com a ideia assim, cara, eu vou ter meu próprio negócio, vou ser empreendedor, o Musicart é o meu projeto. E eu vim muito decidida que aquilo ia ser o que eu ia trabalhar pro resto da minha vida. E que eu sabia, disse, cara, se eu conseguir causar esse impacto, sabe, num país, na Europa, eu consegui causar esse impacto na Europa, eu preciso trazer isso à minha terrinha, eu preciso fazer isso com os meus. Claro. Aí fiquei em Recife um tempo, tudo fechado, e aí surgiu uma oportunidade, um network de amigas que eu tinha feito em Barcelona, que moravam, são carioca, moram aqui no Rio. Uma delas tem um projeto de sustentabilidade também, que é uma feira, me convidou para vir e participar dessa feira, mas assim, bem queria mesmo, bem raiz, chegar assim, montei o tapete num parque público, na Praça lá Ipanema, Nossa Senhora da Paz, montei ali foi minha primeira apresentação, eu não tinha nenhum contrato, eu só tinha esse convite, não tinha remuneração, mas vim, arrisquei, porque algo dentro de mim disse assim, vai que vai dar certo, então eu fui, trouxe meu material, montei o tapete ali, fiz um cartão, fiz uma identificação visual, isso começou já a ter o viés da empreendedora Ana, né? O empreendedorismo veio ali. E comecei a tocar, a divulgar. Então, como tinha muita criança naquele parque, os pais vinham querer saber o que é, curiosidade. Aí eu tocava e fui divulgando meu cartão. Assim, eu fiz meus primeiros clientes particulares, que eu dava aula para essas pessoas. Aí surgiu um convite de uma escola, até eu passar em editar, de fazer, porque eu também faço agora museu aqui. E para finalizar, teve o CRIA, o prêmio do CRIA Brasil. Mas antes disso aconteceram essas coisas. Então, eu fiquei um tempo fazendo na praça pública, Nossa Senhora da Paz, para divulgação mesmo. E aí eu consegui esses contatos, e aí a coisa foi. Teve esse engajamento, a coisa foi andando. Depois eu trabalhei numa escola que, coincidentemente, a escola que me. Não acho que foi coincidência, na verdade, acho que reconheceram ali que eu tinha essa influência montessoriana, porque a escola que eu trabalhei era Montessori. E fiquei lá por um ano e meio, foi muito bacana. O tempo que eles precisavam para aula de música. E aí foi muito legal. A partir dali eu já fui fazendo outros networking, né? Porque os próprios crianças que foram meus alunos, hoje eu dou aula particular também para eles, a gente seguiu fazendo essas atividades e o trabalho continuou. Por exemplo, eu faço museus, eu faço eventos em feira. Então, esses eventos em feiras, eu não tenho um contato fixo com a criança, com a minha escola. Eu não vejo ela todos os dias. Eu só tenho aquela chance ali, porque é itinerante. Eu estou aqui, eu vou em outra cidade, eu vou em Madureira, eu vou em Niterói, eu vou na Praça Paris, onde me chamam. E pode ser que eu nunca mais veja aquela criança, eu só tenho aquele momento. Então, é outro perfil diferente da escola, né? Porque na escola eu crio um cronograma. E aí, por mais que se crie um cronograma com crianças, você, não sei se você lida com crianças, mas quem trabalha com crianças sabe, é muito improviso, porque você chega ali disposta com toda a tua aula, né, pré-pronta, e eu aprendi isso graças a essas influências, Montessori e Paulo Freire, bastante, de improvisar com o que eles estão me dando. Porque até na escola tem momentos que eu chegava e a criança dizia: ah, não quero assistir aula de música, eu quero uma coisa calminha, que eu tô com dor de cabeça. Cada uma, porque eu dava essa autonomia para a criança se expressar. Então ela chegava e tinha dias que a gente não fazia aula de música. A gente cantava uma história lida. Então eu improvisava aquilo ali. Não deixei passar o conteúdo, que era para passar, mas toda o cronograma que eu tinha feito vinha abaixo, porque a gente tem que improvisar, porque a criança é assim, o ser criança é assim. Então, quando eu ia nas praças públicas, era outro rolê. Porque aí sim eu via uma outra realidade mais dura. A maioria das crianças que participavam dos eventos que são em praça pública, os pais estavam ali trabalhando ao redor como ambulante. A realidade que eles têm de um material desse é do que os pais fazem dinheiro. Muitas crianças. Eles catam para trocar por dinheiro. E quando eu vi eles. Mas isso daí a gente tem que vender, tia. Sabe?
E aí eu percebi, então era um outro perfil. Eu tinha que levar um instrumento para eles verem, e criar, vamos transformar esse lixo que vocês vendem, que se você diz que seu pai vende, vamos transformar ele num instrumento, num brinquedo para você. Sabe, a gente tem que trabalhar também a questão do psicológico dessas crianças. E aí, no dia do CRIA do Brasil, eu conheci um projeto que se chama Projeto Urerê, que é aqui na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, que eles abordam também todas essas metodologias, mas o foco deles são crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, são crianças que passaram por abusos que a gente nem pode imaginar, e são crianças que nunca iam ter um rendimento em sala de aula. E eu achei muito bacana que o foco deles é direcionado para essas crianças, porque eu percebi essa diferença atuando em vários cenários. E quando eu ia para uma região de vulnerabilidade, as crianças não viam o lixo como uma coisa que pudesse ser ressignificada. Eles sempre viam o lixo como os pais eram catadores, ou algum vizinho, ou na comunidade todo mundo trabalha com lixo para catar, mas eles não sabiam que fim aquilo ia ter. Porque os pais não criavam, não eram artistas para fazer coisa com lixo. Né? Então, eles simplesmente catavam para vender, levavam para um lugar e eles não sabiam que aquilo se transformava, mas sabia que valia dinheiro. Então, também trabalhar isso com as crianças foi um desafio também para mim, foi um aprendizado bacana. Com certeza. Mas o que é muito legal do seu projeto, né, é que além de trazer um conceito único, né, inovador também, com todos esses seus materiais diferentes, ele surgiu, talvez, de uma situação de dificuldade. Assim, que você queria muito Exatamente. fazer uma coisa, mas caramba, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Né? E isso torna mais bonito ainda, porque dentro de uma situação de dificuldade, você conseguiu achar uma solução que não mudou só a sua vida, né? Mas vai mudar de inúmeras crianças. Isso é muito bonito. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acredito que é justamente nesses momentos mais difíceis, nesses momentos de crise mesmo, que a gente precisa assim dizer, cara, eu posso. Acreditar, é isso, como diz a minha xícara, que acredite no seu axé, porque É verdade. É nesses se a momentos que a gente gente não se acreditar, sente, né? aí, ó, tambores. Não tá lindo assim, todo, né, bonito, mas isso aqui é um cano de PVC, de sobra de construção, é um plástico. Que Eu fui legal. ali, botei um corinho, o resto de tecido. Então, assim, eu comecei a ampliar também minha visão do que eu poderia reaproveitar, do que eu poderia ressignificar. Pô, eu não posso comprar um tambor. Um tambor, no mínimo, na nossa realidade, R$ 100 ou mais. Como eu vou fazer? Eu tinha 6 alunos desses que eu trabalhei, imigrantes. E como eu não tinha esse dinheiro, né? Para comprar todo o material para fazer as aulas bem bacana com eles, que a gente precisava ter os instrumentos. Então foi isso. A ideia veio justamente na crise. Aí eu fui adaptando, eu vou fazendo usando madeira, vou usando sobras, eu vou passando nos lugares e vendo o que é que tem e pergunta: vai usar esse material? Vai descartar? E é assim que a gente vai criando. É muito legal, né? Porque além de tudo envolvido, você ainda traz uma questão de sustentabilidade, né? E de conscientização ambiental. E aí a minha pergunta é até em relação a isso, assim, o que que você acha que isso já impactou nas crianças, nessa conscientização ambiental, na questão de sustentabilidade? Você já teve algum retorno de crianças em relação a isso, ou das pessoas que você trabalha? Sim, sim, eu tenho exemplos concretos, inclusive, né? Eu deixo tudo registrado lá na minha página, mas eu posso te dizer o seguinte: aquilo que a gente conversou lá no início, essas crianças que eu faço uma única vez, que pode ser que eu nunca mais as vejam, eu tento ali naquele momento, aquele é o momento que eu tenho com elas, então eu tento ali o máximo transmitir essa ideia para eles, e o que eu sei é que em casa eles começam a reproduzir. Então, a criança que viu um chocalho desse, o som que ele faz e o efeito que ele tem, ele nunca mais vai ver uma tampinha do mesmo jeito, sabe? Ele Com sempre vai certeza. começar a ver que uma vez que passa pelo musicarte, eles saem diferente, eles saem sabendo que aquilo pode ser reaproveitado, eles saem com um respeito maior em relação à própria natureza, porque comecei com um projeto, a ideia não era ser sustentável, porque eu achava que sustentabilidade não se sustenta,
Mas quando começou a ser, eu disse, nossa, isso está causando um impacto muito legal, porque eles traziam, eles não queriam mais descartar a garrafa PET. A mãe deles dizia, olha, os meninos ligavam para mim dizer, Ana, os meninos querem fazer chocalho com toda a garrafinha de água que a gente bebe na rua, porque aquilo influenciou, né, eles. Então, eu achava bacana eles me ligarem isso. Também teve um outro exemplo muito legal, por exemplo, que eu trabalho com inclusão, e eu tive um aluno autista. Esse aluno, essa criança, ele não tem, ele tinha um autismo severo, ele tem um autismo severo, então ele não tinha muito foco para pegar, para fazer nenhuma atividade. E aí eu fazia como se fosse uma terapia ocupacional com ele. A mãe descobriu o meu projeto, me chamou para fazer em dias específicos, horários específicos. Ele estuda numa das melhores escolas aqui do Rio de Janeiro, e ele não conseguia focar em nenhuma aula. Isso era uma das queixas dos professores da escola. E aí um dia a escola me convidou para ir lá para dizer que a única aula que o aluno conseguia, ao menos pegar um instrumento para tocar, era a aula de música. E aí eles perguntaram para a mãe se a mãe estava fazendo alguma atividade extra, algum TO com o garoto, porque quando começava a aula de música, ele pegava o chocalho, deixa eu tirar aqui, e fazia o movimento. Tocava, ele conseguia tocar o instrumento. Então, aquilo já era um progresso de como a música estava fazendo, né? Em relação à questão de ajudar nos movimentos, de ajudar nos aspectos cognitivos e benefícios. Então, eu também tive esse retorno e eu achei muito bacana. Eu fui lá na escola, eles me conheceram, quiseram saber um pouco mais de como eu fazia essas aulas com ele, que eu usava muito chocalho, a questão de pegar e balançar. E ele reconheceu em alguma das aulas, um dos chocalhos que o professor levou, ele pegou e tocou, e todo mundo ficou muito feliz de ver esse resultado. Então, assim, pode parecer o mínimo para uma criança, né? Pode parecer um mínimo para nós adultos. Mas não, isso é muito importante, isso é um progresso, isso é uma evolução. E com as crianças que eu faço na rua, eu acho incrível, porque tem algumas que eu não encontro, mas as que eu encontro, ou as que a família me dá um feedback, elas sempre falam para mim: olha só o que Fulano criou, aí me mostra, é uma colher tocando, ou pegou Que duas legal. tampinhas, pulou e botou arroz dentro e fez um mini chocalhinho. Então tem ali a influência da Ana também. E o fato de eles. Eu tenho um aluno também que a avó dele adora o nosso projeto. Beijo até para a família, se puder falar aqui. Um beijo para a Júlia e para o Cauã, que adoram. Ela sempre fala do meu projeto. Foi um dos primeiros alunos que eu tive aqui no Rio. E ele, por exemplo, demorou a falar. Tinha uma coisa do tempo da criança. E a família acredita e me agradece até hoje que a música deu essa desenvoltura, porque ele aprendeu a comunicação melhor, ele tem um respeito pela natureza. Então, a gente sempre que ia no parque, a gente catava florzinha e eu dizia: olha, respeita, vamos pegar as que já está caída da natureza. Então, tem todo um aprendizado também de fazer essas coisas com eles, e para mim foi incrível. E eu fui evoluindo também junto, pouco a pouco, né? Eu fui crescendo com as crianças. E o Musicarte é isso. Para mim foi muito bacana ter esses retornos. Está tudo lá registrado na página e Ah, as isso é pessoas muito sempre me legal ligam. e deve ser muito gratificante também, né? Você vê as pessoas dando um novo significado às coisas, tanto na maneira de aprender, por exemplo, dessa criança autista que você ajudou. Isso é muito, parece pequeno, como você falou, mas é enorme, né? Para quem vê de fora e Sim, sabe a dificuldade da pessoa, se torna uma coisa enorme. E também de você ressignificar esses materiais, né? As pessoas olharem para tudo isso de uma forma diferente. Então, é muito bonito e muito legal esse projeto. Bom, sim. e aí, já entrando nessa questão do projeto, você ganhou recentemente o terceiro lugar no Cria Brasil, né? Que acho que foi uma conquista bem legal, né? A gente viu que tinha várias pessoas lá, vários projetos bonitos também, e ter ganhado o terceiro lugar. Eu queria saber como é que você se sentiu, qual foi o impacto que isso causou para você e para o seu projeto, como é que você recebeu tudo isso? Então, chegar no CRIA e ter esse reconhecimento de ser premiada, nossa, é como consagrar que você está fazendo a coisa certa, entendeu? Esse reconhecimento, querendo ou não, tudo que a gente faz, a gente espera esse reconhecimento, por mais que não seja dito, sabe? Mas a gente sente uma coisa que é imensurável, que não tem dinheiro que pague. É como alguém dizer assim: nossa, Gabriela, isso que você está fazendo é incrível, continua, segue e tal, sem ser com essas palavras, sabe? Mas assim, terceiro lugar para Ana, mas foi isso.
eu cheguei, não queria. E quando eu vi todos aqueles projetos maravilhosos, te confesso que eu não botei fé. Eu fiquei assim, disse, nossa, todo mundo é muito bom. Eu sei que o meu projeto é massa e tal, musicarte é irado, mas eu ainda estava, era como um embrião. Eu vou fazer, agora eu estou no meu terceiro ano aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu achava assim que eu ainda estava muito verde no empreendedorismo. E aí fiz meu pitch, teve toda aquela coisa, eu nunca tinha feito, não sabia nem o que era pitch, eu cheguei lá sem saber o que era esse termo, estudei até, né, quando eu me inscrevi. Então eu estudei um pouco também, eu adoro estudar, e aí eu estudei um pouco sobre o que era, fiz meu pitch de coração verdadeiro do que é o meu projeto, e falar sobre isso eu adoro, falar sobre música eu adoro, falar sobre educação também adoro. Então talvez tenha soado verdadeiro, é verdadeiro, na verdade, genuíno. E fui contemplada. Dentre mais de 100, o auditório estava lotado. E aí, quando falaram meu nome, eu nem acreditei. Desci toda bagunçada, toda carregando as coisas e fui lá ser feliz. Mas é isso. O impacto que causa pós-premiação é de mais trabalho, mais visibilidade. Então, pessoas entrarem em contato comigo através da premiação, né? Então, deu uma qualificação para o meu projeto. Né? Então eu já não estou mais verde, agora eu já estou um pouco mais madura, assim, né? Eu já me arrisco num palco, foi muito importante também para mim. Eu digo, e aquele dia do CRIA foi um dia muito simbólico, era aniversário da minha mãe, né? E minha mãe já não está aqui mais entre nós, enfim, quer dizer, está, mas no céu, virou estrelinha, como dizem. E era naquele dia, e eu estava assim meio triste, porque era o primeiro ano sem a minha mãe, ela faleceu recente, e até quando eu fui agradecer, eu falei isso também, depois eu fiquei, meu Deus, eu queria ter falado mais do projeto, mas eu fui tão sentimento, que eu disse, eu estou emocionada, porque hoje é aniversário da minha mãe, se ela tivesse aqui viva, eu estaria fazendo 80 anos, até comentei sobre isso, e me emocionei na hora, porque juntou um misto de emoção, né? Mas é isso, o impacto que causou foi muito positivo. Eu tenho recebido os contatos, fiz trabalhos e uso também como marketing, né, o prêmio, e é uma satisfação enorme ser reconhecida, né? No Museu da Manhã, por um projeto de cria de empreendedorismo e que premiou a educação, que é uma coisa, né? A gente premia, até se premia muito a arte e tal, mas pô, era um prêmio para a educação, que não é uma coisa palpável. Eu não estava lá vendendo os instrumentos, até porque são instrumentos feitos com poucos recursos. Eu estava lá vendendo as minhas ideias, contando o que é a educação e a metodologia do Musicarte. Então, para mim, foi muito gratificante. Ah, foi muito bonito mesmo. Parabéns de Sim. novo. Aí eu E tenho certeza improvisei, que aí toquei um consegue. instrumento. E vai vir Sim, outros projetos, outros prêmios. E, ó, a tendência é sim, só sim. Agora eu crescer, estou me né? arriscando em todos. Perdi o medo. Agora eu perdi o Ai, medo que coisa de subir no boa! Que palco bom. e falar sobre o que é, o que eu trabalho, o que eu sei fazer. E agora sim, eu posso dizer que essa tríade que a gente abriu a entrevista falando, que é talento, paixão e, consecutivamente, renda, ela é real, sabe? Se você tiver a chance de descobrir seu talento, fazer dele uma paixão, consecutivamente você vai ter uma renda com isso. O negócio é trabalhar no propósito, porque não adianta você dizer assim, eu tenho talento para música, mas você não faz dela a sua paixão. Você você segue dentro de um formato, por exemplo, que não te dá mais valor. Né? Por exemplo, É. quantas vezes eu fiquei lá em Recife nessa coisa da performance, de tocar na noite. E muitas vezes eu investia mais do que recebia para me deslocar, para levar meu equipamento, que bateria e percussão é muita coisa. Então, eu tinha que estar sempre de carro para cima e para baixo, então tudo isso tinha um custo, e às vezes a remuneração era inferior. Então, eu quero continuar fazendo música, eu vou buscar outros nichos. Gabriela, quer continuar fazendo dança? Aí só dançar não tá pagando as tuas contas? Tem vários outros nichos que a gente pode, né, seguir Tem com aquilo várias ali. vertentes, né? Várias vertentes, isso. Eu falo muito para os meus amigos músicos que ficam, pô, tá difícil, Rio de Janeiro, a galera não contrata, eu vou tocar no metrô, eu vou tocar na rua. Assim, a rua é um palco imenso. Eu comecei o Musicarte divulgando ali, na praça pública. Mas busque outras vertentes, né? Busque outros nichos também para se fazer essa renda. E foi o que eu tentei fazer, porque É o muito formato difícil, assim, antigo já não me valia mais.
Tem uma frase que a gente escuta por aí que é que, assim, que é muito difícil o artista viver sem arte, né? E isso é um fato. Então, assim, quando a arte não está sendo suficiente para a sua vida, para bancar a sua vida, porque querendo ou não, é o modelo de mundo que a gente vive. Então, a gente precisa também de um retorno, né? A gente precisa buscar outras vertentes que ainda conversem com a arte para que a gente, como artista, consiga ser feliz também, né? Porque no final das contas, Porque como é é que a gente vive isso. sem? Às vezes a gente nem busca tanto, a arte está em tudo. Só precisa a gente ter um insight, ser criativo, usar a imaginação e dizer assim, cara, a arte, se você ver, ela pode estar em tudo. É Educação, verdade. esporte, culinária, em tudo. Então você busca. Ah, e como eu conheceria a música na culinária? Pensa aí, tem um viés, sabe? Tem um viés, junta comida com música. Por exemplo, eu fiz uma oficina, não tem nada a ver com comida, mas era que não teve música. Não teve música, as crianças não queriam música. As crianças só queriam pintar. Então eu inseri a sustentabilidade. Os próprios pratinhos da festa que a gente comeu, o bolinho, todo mundo limpou o pratinho e vamos pintar ali. Os pratinhos viraram tela. Eu improvisei. Então, no final, eles estavam pintando, o silêncio era música, fazia parte, e eles estavam pintando. Eu coloquei um tema, o que é que eles conheciam? Eles conheciam Hello Kitty, eles conheciam coisas da Disney, não conheciam nada da nossa cultura. Então, eu trouxe a Hello Kitty dentro de quadros indígenas, a Hello Kitty dentro do Romero de Brito, a Hello Kitty dentro de... para eles terem uma visão e conhecer outros artistas também. Né? Então, é o improviso, é arte. Você está fazendo arte no seu trabalho, você está criando. E Então, nem educando sempre, sabe? e ainda sendo sustentável, né? Então, você envolve várias coisas, como a gente falou anteriormente, e que é possível, né? No final das contas, é possível. É só a gente pensar um pouquinho que a gente consegue mudar as É coisas. só usar a Bom, agora criatividade, a gente é criativo. pode falar? Mas nós somos criativos, era isso que ele estava falando. Pode falar. Ó, e aí eu queria saber como é que você enxerga o futuro da educação musical no Brasil, considerando a necessidade de adaptação dos métodos, dos ensinos, né? As mudanças sociais, todas essas questões ambientais também que a gente está vivendo. Queria que você falasse um pouquinho de como você vê esse futuro. Então, essa é uma pergunta bem pertinente, porque a gente vai para essa questão que eu te falei de como é, primeiro, o formato da educação no Brasil. E quando a gente fala de educação, a gente fala diretamente de como é abordado nas escolas, né? A escola, eu digo, tem um poeta lá de Recife, grande amigo, também outro que eu vou fazer menção dele aqui, Ozzy Cândido, que ele diz que a escola é nascedouro do mundo. Por mais que isso é bem importante, realmente, é na escola onde a gente, né, acaba aprendendo várias coisas. Por mais que você tenha um ambiente familiar, que ali é sua primeira sociedade, né, quando criança, começa ali, mas quando você vai para a escola, nessa fase da alfabetização, da primeira infância, começa ali realmente você a nascer para o mundo. E aí, o que eu te digo em relação à minha visão de educação no Brasil é que se a gente não se reinventar na questão acadêmica mesmo, professores, alunos, sala de aula, escolas, vai seguir acontecendo o que está. Eu não tenho muita esperança se a gente seguir assim. Realmente a coisa precisa se renovar. Então, eu acredito que os perfis de professores, de educadores que estão cada vez mais surgindo, eles estão mais lúdicos, eles estão entendendo que essa abordagem, que essa ludicidade é importante. Eu falo basicamente para a primeira infância. Na adolescência, eles também já estão percebendo que isso é importante, que essa desconexão que existiu nesses últimos anos precisa voltar. Esses jovens, essas crianças precisam ter esse contato social uns com os outros. Então, assim, o que eu acredito de futuro para a educação é a implementação cada vez mais de métodos diferentes nas escolas, né? Que as escolas tradicionais deixem de ser tradicionais e abordem mais um currículo menos rígido e mais lúdico, onde a criança Mais seja o protagonista. humanidade, né? Exatamente, uma coisa que
não precisava nem de ser mais humanizado, porque a gente está trabalhando, está ali, né, em sala de aula, mas que possa que a gente possa ter voz ativa, a criança possa ter voz ativa. Quando eu digo gente, eu digo em sala de aula ou numa aula específica, que a gente possa deixar a criança se expressar, sabe? E ali você vai sentindo se existe. Porque eu também escuto muitas das queixas, eu transito entre os dois lados, de aluno a professor. Então, eu tenho muitos amigos profissionais que eles se queixam de que têm dificuldade por isso, porque as crianças estão chegando em sala de aula mal criada, mal educadas, desrespeitosas, assim, não vê mais o professor como um mestre, mas isso também eu acredito que tem que desmistificar. Mas o respeito, aí tem que ser mútuo, talvez porque o contexto atual de como estamos no mundo, nesse mundo apático, não sei o quê, está sendo desmistificado. A gente precisa realmente dessa atitude, né? Chegar com alegria. E é difícil chegar com alegria se você vem de uma situação de transporte público com humilhação, salário baixo. Por isso que eu falo lá atrás. Quando chega um amigo meu para reclamar, porque o salário do professor está muito baixo, eu reconheço, é uma das remunerações horríveis. Mas se eu não falei aquilo, é o teu talento? Tu tá fazendo com paixão? Tá fazendo com paixão? Então tu vai ter renda. Então não tá fazendo com paixão. Dessa tríade algo tá falhando ali. É difícil falar isso em gestão pública, sim, é difícil. Inclusive, isso era uma das perguntas muito bacanas que vocês fizeram, quais as dificuldades que eu tenho de trabalhar em lugar público ou de trabalhar em área privada. Na questão pública é justamente isso mesmo, a mal remuneração, o reconhecimento é diferente, a gente não tem uma estrutura, então tudo é na base da improvisação. Só que quando você vai fazer aquilo com paixão, você não vai deixar de fazer. Né? Vai ser a renda menor? Vai ser uma renda menor. Mas e se tu fomenta aquilo ali para que seja um outdoor para uma coisa maior que está por vir? É um propósito. Se tu pegou aquilo ali para ser tua missão, ferrou, garota, vai ter que ir até o fim. Eu coloco isso para mim, né? Diante das dificuldades, porque a gente tem, não estou falando que todo mês tem trabalho. Quando a gente é empreendedor e trabalha com arte, tem tempo que a gente passa no ostracismo. Né? Mesmo tendo um segmento que é educação, mesmo podendo trabalhar em escola de carteira assinada e voltar para a CLT, eu quero seguir também com o empreendedorismo. E tudo que eu aprendi ali também no dia do CRIA foi sobre essa questão de potencializar a Ana, não só a Ana artista e educadora, mas a Ana empreendedora, porque eu mando no meu negócio. Eu sou minha chefe. Então, se eu não saio de casa para trabalhar, eu não ganho. Então, inserir a educação nesse contexto e acreditar que o futuro vai ser positivo, só depende mesmo de mim. Porque se for olhar para a gestão pública, se for olhar para o contexto geral, eu vou entrar num caos. Então, assim, comece a partir de você, o que eu digo para as pessoas, quer ser um educador? Então tenha paixão por isso. Tenha paixão por isso, de verdade, e veja se é seu talento, porque se não for, não vai adiantar, porque são muitas as dificuldades no caminho. Tanto se E você isso vai buscar te para dar ser leitor. motivação também, né? Quando você ama o que você faz, isso te dá sempre uma motivação de correr atrás, né? Porque como você ama, você Para corre outros, atrás. não. Para outros é desestímulo, sabe? Desestimula. Não quero. Ai, você é professor, está se formando em pedagogia e já está reclamando, porque o professor ganha pouco. Porque... É verdade, é um fato, é uma realidade. Vou dizer. Precisava ganhar muito mais, porque está passando ali, está transformando a sociedade. Né? Como a gente Sim, diz é que a uma escola. profissão essencial, é uma profissão essencial. E a educação, velho, esse link entre escola e família é muito importante. Então, eu sou esperançosa nesse quesito, quando vem de dentro de mim, porque diante das dificuldades eu digo, não, eu vou lá, vai chegar, vai vir, mas eu sei que é bem delicado, dependendo da realidade de cada um, acreditar que é um processo que vai ser mil maravilhas, não vai ser, vai ter muitas dificuldades, mas eu ainda acho que a educação, sim, é o que salva o mundo junto com a arte. A música cura, a educação salva, a dança anima, transforma o dia e por aí vai. Tá certo, eu concordo, concordo. E agora, para a gente terminar, eu queria saber o que você espera, qual legado você espera deixar através da música e da arte? E que mensagem final você queria deixar tanto para os educadores, como para famílias e para todos que acreditam nessa transformação social? Sim, olha, essa pergunta aí do legado é bem importante também,
né? Porque normalmente quando a gente fala de legado, as pessoas pensam, é algo próximo à morte. E a gente não fala da morte, apesar de a gente saber que é a única certeza que a gente tem em vida. E assim, quando a gente fala de legado, dá também aquela coisa assim, nossa, que responsabilidade, né? Deixar algo. Mas na verdade você não precisa nem ser um famoso, nem ser Com certeza. uma pessoa famosa para construir o seu legado. Às vezes um ambiente familiar de três pessoas, um pai, a mãe e um filho, eles já constroem ali um legado. Né? Então, o que eu pretendo com o Musicarte, já que eu bati no peito e disse, ó, abracei essa missão e é isso que eu vou fazer, é essa questão do social mesmo, de poder transformar o mínimo que seja cada pessoa que passar por mim, cada família, cada criança que tiver um contato com o meu projeto, que for numa oficina, sabe? Essa coisa de ressignificar, de você ver uma coisa e saber que aquilo pode ser várias outras, e, sobretudo, respeito mesmo ao meio ambiente. Esse é o legado que eu quero deixar em relação mesmo à natureza, de que as próximas gerações possam vir e as que passarem por mim entendam esse processo de que é importante mesmo cuidar do meio ambiente e saber o que fazer com o seu lixo, porque às vezes a gente só tira daqui e acha, joguei na rua, tá ok, acabou. Não, o mundo ainda é nossa casa. Então são vários detalhes, mas eu estou nesse passo a passo ainda, estou construindo esse legado, né? Então são muitas informações, mas basicamente eu quero que é isso, o que eu quero deixar mesmo é essa questão do respeito ao meio ambiente, de que as pessoas possam tratar umas às outras com gentileza, que é o que Ah, eu faço com a música. tenho certeza que você já, ó, tá deixando um legado lindo aí. Tenho certeza que várias pessoas que já passaram pelo seu projeto já aprenderam muito e você deve ter mudado já, com certeza, a vida de muitas dessas famílias. Então, eu quero até te parabenizar pelo seu projeto e dizer que é muito bonito a gente ver Valeu! as pessoas falando do que elas amam, sabe? A gente vê um brilho nos olhos assim que é muito bonito. Eu te agradeço pela Adoro. participação e, ó, te convido mais vezes para a gente trocar mais ideias. Oh, muito obrigada, agradeci também, agradecida, adorei as perguntas, pude expressar bem, vi que vocês fizeram um bom trabalho lendo a minha mini bio. Obrigada, Gabriela, agradeço a dada. Eu queria encerrar dizendo, eu separei aqui uma frase do próprio Paulo Freire, né, que é uma das minhas principais influências em relação à metodologia, eu queria encerrar com uma fala dele em relação à Só educação, vontade. que vai para todos, para as famílias, para os meus amigos educadores, para geral aí, que fala assim: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. É isso. Ai, que lindo! Muito obrigada. Liliana, Muito obrigada por todo esse valeu. compartilhamento, foi ótimo. Te agradeço pelo seu tempo e próximas vezes com certeza virão. Obrigada, tchau, tchau, linda. Valeu. Obrigada.